É com grande satisfação que o vice-reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Dr. Télio Nobre Leite, tem a honra de recebê-las e recebê-los para a solenidade de abertura da 12ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, a Cientex 2019, com o tema Repensando a Universidade Federal na Conjuntura Atual. A Cientex é o evento realizado na Univasf há 12 anos e, durante esse período, tivemos a possibilidade de apreciar os trabalhos desenvolvidos durante todos os anos na Univasf, nas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão, promovendo um momento de interação com estudantes e professores dos diversos cursos de graduação e pós-graduação e também oportunizando acesso às temáticas e discussões para além dos locais onde cotidianamente nos relacionamos, tendo como foco dar retorno e mostrar para toda a sociedade os saberes, os frutos, sucessos e desafios que foram conquistados e transpostos ao longo desse processo. Temos muitas atividades programadas nesses 3 dias, que teve início hoje pela manhã, com a apresentação de trabalhos e rodas de conversa. Ao longo desses 3 dias, teremos mostras, jornadas, rodas de conversas e atividades para os discentes, docentes da Univasf e de instituições parceiras. A programação foi constituída para atender aos estudantes, professores e técnicos e aos diversos profissionais que estão inscritos no evento. Em 2017, tivemos 1.700 inscritos. Em 2018, foram mais de 2.400, com mais de 3.000 participantes. A atual edição, até ontem, contávamos com 2.500 inscritos. Esses números indicam que a Cientex tem se consolidado como um evento grandioso. E não se pode deixar de registrar que, assim como reforçado no tema escolhido para o evento, a conjuntura atual imposta para as universidades federais, com o bloqueio do orçamento no primeiro semestre, impactou intensamente o planejamento, a organização e as atividades previstas para esse grande evento, de forma que a estrutura para a oferta, o gerenciamento e a execução das atividades como oficinas, minicursos, atividades artísticas, visitas técnicas e passeios foram comprometidas. O comprometimento resultou, inclusive, na redução de um dia no evento, que estava previsto para acontecer em 4 dias. Contudo, os fazeres de todos que constituem esta grande universidade são tantos e tão robustos que serão apresentados mais de 650 trabalhos, envolvendo centenas de avaliadores, orientadores, milhares de estudantes, o que comprova que a Universidade Federal do Vale do São Francisco está, sim, cumprindo seu papel na produção e na troca de conhecimento, promovendo não só saberes, mas transformando a região em que está inserida. Durante a Cientex, acontecerá também o 5º encontro de práticas de ensino superior, com atividades para docentes da Univasf e de instituições parceiras. O encontro contará com rodas de conversa que fomentarão debates sobre as metodologias e tecnologias inovadoras, sobre trocas de experiências, cuidado pessoal e profissional do docente, inclusão no ensino superior e heterogeneidade. A atuação dos programas de residência pedagógica e PIBID estão trazendo ações muito enriquecedoras para os 3 dias. E para os estudantes, além das apresentações dos trabalhos, serão oferecidas oficinas e rodas de conversa. Registramos e agradecemos a presença dos docentes, dos técnicos administrativos, dos discentes, da comunidade externa, de pesquisadores e todas as autoridades e demais convidados que estão presentes. E para compor a mesa de honra, convidamos o senhor
Vice-reitor da Univasf, o professor Dr. Télio Nobre Leite. A pró-reitora de ensino, professora doutora Mônica Aparecida Tomé Pereira. O pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação, professor doutor Jackson Guedes. E a pró-reitora de extensão, professora doutora Lúcia Marise Oliveira. Convidamos o senhor vice-reitor da Univasf, o professor doutor Télio Nobre Leite, para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial do evento. Boa tarde a todos e todas. Declaro abertos os trabalhos da 12ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, Cientec 2019, da Univasf. Gentilmente, convidamos a todos os que assim puderem a se colocarem de pé para respeitosamente acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
Registramos e agradecemos a presença dos docentes, técnicos administrativos, discentes da comunidade externa, de pesquisadores e das autoridades aqui presentes. Convidamos o professor Dr. Jackson Guedes, pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação, para proferir algumas palavras. Boa tarde a todos. Inicialmente queria cumprimentar aqui a nossa mesa, né, abrindo aqui os trabalhos, em nome da professora Lúcia Marise, nossa reitora eleita da Univasf, e ontem recebeu o título de cidadã petrolinense. Então, mais uma vez, a professora, parabéns. Agora realmente é uma cidadã do Vale do São Francisco, né? Trabalha em Juazeiro, mora em Juazeiro, também Petrolina, e agora com esse título de cidadã petrolinense. Parabéns, professora Lúcia, mais uma vez, pelo seu reconhecimento. Então, falar rapidamente aqui só um pouco da realização desse evento. Hoje a gente está iniciando as atividades, e quem veio no ano passado, né, os números aí que Josenice já mostrou na abertura, vocês vão perceber claramente que o evento esse ano ele está um pouco reduzido, né, em relação àquilo que nós tivemos o ano passado, né? Tivemos várias atividades de palestras, oficinas, minicursos, mais de 2.500 participantes na Cientex do ano passado. E esse ano, por problemas de logística, né, todos devem ter acompanhado aí tudo que a gente enfrentou desde o dia 30 de abril, com o bloqueio, o contingenciamento de recursos que nós tivemos nas universidades federais, e isso impediu um pouco a organização do evento, principalmente a parte logística, questão de transporte. Ficamos impedidos de convidar, né, palestrantes de fora, como a gente vinha fazendo nas 3 edições anteriores. Então, em nome de toda a equipe da comissão organizadora, a gente, de certa forma, tem que pedir desculpas, né, mas o evento ele não podia deixar de acontecer. Ele está acontecendo com algumas atividades planejadas, né, por cada pró-reitoria, ensino, pesquisa e extensão, as mostras, né, com os nossos trabalhos, com os nossos programas institucionais, tanto as apresentações orais como apresentações em banners, né. Hoje já foi muito bom a gente ter recebido o pessoal que veio de fora, de Bonfim, de Paulo Afonso, São Raimundo Nonato. Acredito que alguém de Salgueiro já deve ter chegado por aí agora à tarde. Então, a gente queria dar as boas-vindas a todos e dizer a vocês que, apesar de toda a dificuldade, o evento ele vai, né, acontecer com o mesmo brilho, com a mesma garra, né, que vem acontecendo todos os anos. E que esse realmente seja o evento, o símbolo da nossa resistência, da nossa resiliência, para que a gente possa brigar, né, por melhores condições para fazer esse evento no próximo ano. Tá? Então, queria agradecer ao pessoal da comissão organizadora, da PROEX, da PROEM, da PRPPG, a todo mundo que trabalhou nos bastidores para que a gente tivesse esse evento acontecendo nesses 3 dias durante a semana. Então, para finalizar, né, eu só queria deixar uma frase aqui do grande mestre Ariano Suassuna, né, que eu tenho usado muito nas minhas palestras, nas minhas falas, que refletem muito bem aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Os ataques que a gente tem recebido à universidade pública, às instituições de ensino, às instituições de pesquisa. A gente espera que esse ano ele passe logo, que o próximo ano ele seja melhor, né? Que a gente não enfrente novas crises, né? Novos bloqueios, novos cortes, novos contingenciamentos. Então, o mestre Ariano Suassuna, ele sempre dizia, né, que o otimista ele é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso, né? Então é com esse sentimento que eu dou as boas-vindas a vocês e desejo uma boa Cientex para todo mundo. Obrigado. Convidamos a pró-reitora de extensão, professora doutora Lúcia Marise, para proferir algumas palavras. Muito boa tarde a todas e todos.
Esse ano, né, diferentemente dos anos anteriores, a Pró-Reitoria de Extensão não fará a sua mostra de extensão nos campi, né, como já vinha acontecendo, né, há vários anos anteriores, por esses motivos, né, que o professor Jacques acabou de mencionar, né. Nós estamos vivendo uma situação de muita dificuldade, com ataques muito violentos, né, às instituições públicas, especialmente às universidades federais, como se essas instituições fossem inservíveis, não prestassem um serviço de qualidade à sociedade e à coletividade de um modo geral. E, na verdade, né, a gente não teve as condições materiais mínimas para fazer o deslocamento, né, dos alunos, porque a previsão era que esse ano ocorresse em Senhor do Bonfim, né, porque a gente faz sempre de forma itinerante, e não fazíamos em separado por achar que seria uma atividade melhor, não. Nós entendemos que a multicampia, ela requer os deslocamentos, né, das atividades de cada pró-reitoria para cada campi, para proporcionar não só aos estudantes, né, daquele campi, mas também à população e à sociedade de um modo geral, né, daquela cidade onde a universidade está implantada, para que ela também participe, né, das atividades universitárias. E realmente sempre foi uma atividade muito bem sucedida, muito vitoriosa, com resultados muito bons e com a participação muito intensa, né, da população. A nossa última mostra foi em São Raimundo Nonato e foi uma participação maravilhosa, né, da população, dos poderes públicos, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Educação e dos artistas locais, né, que se dispuseram a fazer os shows, né, a cada noite. Então foi assim uma mostra maravilhosa, essa última que tivemos em São Raimundo Nonato, e a gente está lamentando muito, né, que esse ano a gente não possa fazer exatamente como já vínhamos fazendo. Mas a gente espera que 2019 já vá embora tarde e que 2020, de fato, a gente possa retomar as nossas atividades na qualidade, né, que a gente deseja para a Univasf, com as condições ótimas que a gente sempre conseguiu trabalhar, para que a gente possa retomar essas atividades, né, em cada campi, para proporcionar aos estudantes e à sociedade, de um modo geral, essas oportunidades. De toda forma, mesmo com todas essas dificuldades, né, a Cientex está ocorrendo e certamente vai ocorrer também com muita qualidade, né, porque houve uma participação muito grande, né, de todas as pró-reitorias para que, de fato, as coisas ocorressem da melhor forma possível. E eu tenho certeza que nesses dias em que estaremos aqui, poderemos ter muitos aprendizados importantes, né, tanto os estudantes quanto nossos professores, né, porque eu entendo que o ofício de professor é ser estudante eterno, né? A gente estuda a cada dia, a gente lê todos os dias, todas as noites, né, se prepara para dar as aulas, gosta de ficar percebendo, né, tudo que está ocorrendo em termos dos noticiários, para estarmos antenados e com isso podermos fazer discussões mais atualizadas, mais contemporâneas, né, com os nossos estudantes, de forma que o nosso ofício é isso, é ser eterno estudante. Então, tenho certeza que todos nós aprenderemos muitas coisas aqui durante esses dias e que sairemos daqui muito mais fortalecidos, né, com aprendizagens novas, com informações novas e diferenciadas, e felizes por termos conseguido, mesmo a duras penas, ter realizado esse evento que já é de catálogo, já é um evento consolidado, né, na nossa instituição e que muitos benefícios traz a todos nós. Então eu desejo a todos que aqui estão, tanto os alunos que vieram dos campi, quanto os alunos aqui de Juazeiro Petrolina, quanto os colegas professores e os colegas técnicos, um bom evento e boa sorte a todos.
Convidamos a pró-reitora de ensino, professora doutora Mônica Tomé, para proferir também as suas palavras. Boa tarde a todas e todos. É com muita satisfação que nós recebemos a todos vocês aqui. Eu gostaria de cumprimentar a mesa novamente, a professora Lúcia Marise, que recebeu o título ontem, uma cerimônia belíssima, mas nada tão grandioso quanto toda a sua carreira e o quanto, bom, minha diva, né? Admiração plena e total, gente, enfim. Mas voltando aqui à Cientex, que bom ter todos vocês aqui nesses 3 dias. Havíamos proposto que esse evento acontecesse em 4 dias inicialmente, em razão das diversas questões que já foram apontadas aqui, houve essa redução. Entretanto, isso não tira o brilho dessa grande atividade, desse grande evento, que é o maior evento que a Univasf de fato traz, não só pela quantidade de trabalhos e de esforços e todo empenho envolvido, mas também pela possibilidade da interação entre todos os campi, com relação a todos os discentes, que até pela TV Caatinga, né, que está sendo transmitido ou gravado hoje, essa abertura, a possibilidade dessa interação é extremamente importante. E para além, como uma das coisas que eu sempre tento enfatizar e nunca perder o foco, é que, para além da sala de aula, existem várias e várias outras atividades e ações que são desenvolvidas na instituição, e a Cientex é um desses exemplos, em que a gente percebe a interação, a conversa entre estudantes de diferentes campi, professores que muitas vezes não se veem em outras ocasiões, é na Cientex que isso acontece, é quando a gente pode verificar um pouco do que é feito também nos demais campi, que muitas vezes a gente não consegue fazer isso no dia a dia. Então, mesmo nesse contexto extremamente conturbado, extremamente nebuloso que a gente viveu durante esse ano 2019, mas nós temos diversos frutos que foram colhidos ao longo desse ano, e em cima deles, eu acredito que a gente pode estabelecer o princípio, sim, da esperança, que é algo que pautou aqui as falas na mesa, e se não for pela esperança e, obviamente, pela resistência, a gente não tem para onde seguir, enquanto uma instituição pública. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, que vêm a brilhantar ainda mais esse evento, trazendo não só os saberes, os resultados, mas também a possibilidade de convivência e de partilhar algo nesse ambiente universitário, que é tão rico, tão diverso, não é harmônico, né? Como eu sempre digo, não é harmônico e não deve ser assim mesmo. É preciso que haja os embates, sim, é nesse lugar que deve acontecer esse tipo de embates, debates, discussões, porque senão é aqui aonde será. Bom, mas enfim, que fique aí a minha mensagem de esperança, de agradecimento também a todos vocês que estão fazendo dessa Cientex mais uma Cientex, né, que jamais esse evento pode parar de acontecer, e na medida do possível, aproveitem a todas as atividades, observem direitinho o site, no site tem todas as programações, mas para além das atividades propostas, não esqueçam de se relacionar, que isso eu acredito que vai trazer muitos e muito mais frutos, além das atividades já propostas. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e aproveitem esses dias. Nesse momento, ouviremos o vice-reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, o professor doutor Télio Nobre Leite, que fará o seu pronunciamento. Bom, mais uma vez, boa tarde, né? Satisfação enorme estar mais uma vez aqui nessa mesa de abertura de mais um Cientec. Gostaria de cumprimentar aqui a professora Lúcia, a nossa pró-reitora de extensão, pró-reitora Mônica, aqui pró-reitora de ensino, e o professor Jackson, pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação. Também fazer um cumprimento especial à professora Adriana, e em nome dela estender os cumprimentos a todos aqueles que estão contribuindo para a organização dessa 12ª Cientec. Viu, Adriana? Transmita para todos os meus agradecimentos. Cumprimentar meus colegas professores, técnicos administrativos, estudantes da Univasf, demais convidados que porventura estejam aqui
presente nesta cerimônia. Uma satisfação, de fato, estar aqui nessa semana que eu considero e sempre considerei às vezes, o momento mais especial do nosso calendário. Eu lembro quando a gente iniciou essas atividades, eram atividades ora organizadas pela Pró-Reitoria de Ensino, ora Pró-Reitoria de Pesquisa, ora pela Pró-Reitoria de Extensão, em momentos distintos, e a partir de 2008 a gente resolveu unificar todos esses eventos numa semana só, justamente uma semana que a ideia era parar as atividades cotidianas de sala de aula, e de fato fazer essa intensa concentração aqui para debater o ensino, a pesquisa, a extensão, trocar experiência, falar de arte, cultura, e é assim que a gente idealizou esse momento, que passou por diferentes formatos ao longo desses 12 anos, mas vem crescendo ano a ano e se consolidando, seguindo e acompanhando essa expansão que a nossa instituição tem. Primeiro fato que eu gostaria de destacar nesta semana é justamente a possibilidade de integração entre estudantes, professores e técnicos de todos os nossos campi, Eu acho que é um momento único de fazer essa integração. É bem observado que a professora Lúcia traz, que a gente também precisa fazer com que essa integração circule, evidentemente, estamos limitados por questões logísticas, financeiras, de permitir fazer esse rodízio com essa grande magnitude desse evento, quando ele é realizado aqui na região sede, mas é importante também que estudantes aqui de Juazeiro, Petrolina, possam ir a Salgueiro, a Paulo Afonso, a Senhor do Bonfim, lá no Campo Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, e a gente tem que ter sempre este norte, procurar de fato promover essa integração de maneira mais ampla. Outro ponto que eu gostaria de destacar, que é um desafio que a gente está se propondo para os próximos anos, é também integrar com as mais diversas instituições de ensino superior da região. Acho que dá para dialogar e caminhando nesse sentido de realizar na região aqui do Vale de São Francisco, e também replicar isso para todos os nossos campos, um evento científico, um evento de ensino, pesquisa e extensão, envolvendo todas essas instituições. Isso eu também considero como extremamente importante. Um desafio também que eu quero colocar aqui, que a gente vai dialogar isso com o Diretório Central dos Estudantes. Eu já conversei anteriormente com o ex-presidente, o Pedro Lucas, e mais recentemente com o atual presidente, o Bruno, no sentido da gente conseguir trazer, não sei se para 2020, mas colocar uma perspectiva aí para os próximos anos, incluir durante essa semana também os Jogos Universitários, que eu acho que podem contribuir bastante para essa integração. Então, são desafios que a gente está se propondo aqui para os próximos anos, que é integrar não só com as demais instituições de ensino superior da nossa região, mas como também colocar dentro desta semana as atividades esportivas, além das atividades culturais que tradicionalmente a gente já vem realizando. Então, minha expectativa é que essa semana seja extremamente proveitosa para todos vocês, que seja uma semana de muita troca de experiência, de muito aprendizado, de que vocês possam fazer novas amizades. Preciso entender que a formação está muito para além daquela expectativa de sala de aula, então a gente lamenta, muitas vezes, algumas situações, alguns inconvenientes que alguns colegas nossos terminam colocando atividades, aulas para esta semana. Acho que a gente precisa, de fato, entender que essa semana é uma semana, de fato, especial no nosso calendário acadêmico. E a gente vai continuar trabalhando para que isso se fortaleça e se consolide cada vez mais. Então, desejo a todos uma excelente Cientec
e que em 2020 estaremos juntos novamente. Solicitamos que seja desfeita a mesa de honra e que os nossos convidados retomem seus lugares na plateia para que possamos acompanhar a conferência de abertura que será feita conjuntamente pelo professor Dr. Adalton Marques e a professora doutora Janedalva Gondim. Cabe esclarecer que, a princípio, a conferência de abertura seria proferida pelo presidente da Andifes, o atual reitor da Universidade Federal da Bahia, professor Dr. João Salles. Contudo, em razão de uma eventualidade entre as agendas da Andifes, da UFBA e a Cientex, infelizmente não foi possível o comparecimento do professor aqui no nosso evento. Eu convido os professores Dr. Adalton Marques e a professora Janedalva Gondim para tomarem seus lugares na mesa. O professor Dr. Adalton Marques é professor do Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, graduou-se em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é coordenador do CRISIS, Laboratório de Antropologia, Filosofia e Política da Univasf, pesquisador do IBRES, Grupo de Estudo e Pesquisa em Relações de Poder, Conflitos e Socialidades, da USP e UFSCar, e do NAUP, Núcleo de Antropologia da Política, do Museu Nacional da UFRJ. E a professora doutora Janedalva Gondim é doutora em Sociologia pela modalidade DINTER, UFPE Univasf, é mestre em Educação na linha de pesquisa Políticas Educacionais pela Universidade Federal da Paraíba e possui especialização em Educação pela Universidade Federal de Campina Grande e também graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba. Neste momento, vamos ouvir os nossos palestrantes para a conferência da 12ª Cientex, cujo tema é Repensando a Universidade na Conjuntura Atual. Agradecemos aos professores e a todos os que estão presentes aqui, alunos, técnicos. Vamos ouvir os nossos palestrantes. Boa noite, já estou antecipando. Ou seja, eu estou nervosa. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer, um agradecimento enviesado, né, de estar colaborando com a abertura da semana, sobretudo num tema que nos é caro, né, falar da universidade num contexto eu não digo que é um ataque, é de desqualificação. O ataque, parece que a gente está como alvo passivo. E estamos aqui resistindo porque produzimos conhecimento diariamente. Mesmo que aqueles que estão por dever de ofício não compreendam. Mas aí é um projeto, né, que eu vou deixar para o professor Adalto falar com mais propriedade. Então, nós pensamos a fala sobre a universidade em dois momentos. Eu vou apresentar para vocês, embora alguns, provavelmente pelo curso que realizam, devem ter tido algum conhecimento sobre o que eu vou falar, que eu escolhi falar nessa abertura, né? Então, agradecendo tanto a Pró-Reitoria de Ensino, a Pró-Reitoria de Extensão, de Pesquisa e Inovação, de confiar nas nossas pessoas, de promover esse debate. Vale ressaltar que é um debate. Todos nós aqui podemos falar sobre a universidade porque fomos formados numa universidade, estamos sendo formados numa universidade e provavelmente desejamos que as futuras gerações também possam usufruir desse espaço de conhecimento.
Pois bem, então, o recorte que eu faço sobre a universidade é uma defesa de que a universidade é uma instituição de ensino. Embora que na Constituição e toda a legislação no Brasil, ela está pautada nesses 3 elementos que popularmente é conhecido, que é ensino, pesquisa e extensão, e da qual a própria semana também se baseia, associando ao aspecto também da inovação, mas a sua origem parte do princípio de que é uma instituição de ensino. Então, essa instituição de ensino começa a partir de alguns elementos que eu vou considerar como um princípio da sua criação a partir de uma configuração de uma civilização ocidental. Então, percebam que eu vou já estar fazendo um recorte aqui. Eu não vou estar falando de uma instituição de ensino no Oriente. Estou falando de uma perspectiva de uma instituição que se forja com a sua principal característica dentro de um esboço da civilização ocidental. E há um conjunto de elementos que favorece a sua formação, a sua criação. Primeiro, a constituição dessa universidade do medievo. E a primeira contradição que se apresenta, porque no nosso cotidiano, no nosso popular conhecimento, a Idade Média é conhecida como a idade que a predominância do poder da Igreja impossibilitou acesso a outras formas de conhecer. E, por isso, muitas vezes, ela é associada à Idade das Trevas, né? Não quero fazer nenhuma metáfora com o momento atual. Nesse contexto, a Idade Média, ou medievo, ela possibilita a criação da universidade por esses elementos aqui elencados. Primeiro, o renascimento urbano e cultural do medievo, o resgate e a difusão dos conhecimentos clássicos, as corporações de ofício e sua importância na história da universidade, e a universidade como espaço de projeção de poder. Ora, no livro Os Intelectuais da Idade Média, do Le Goff, ele vai falar justamente o que é que constitui essa vida no medievo, que, sobretudo do Baixo Medievo, de que há uma produção de uma vida urbana cultural. Obviamente, fazendo ponderações sobre o contexto medievo do que é esse movimento urbano e cultural. E aí a gente tem um exemplo de uma iluminura, né? À direita de mim, mais à esquerda de vocês, de que como se configuraria essa universidade. Então, o mestre, lá no centro, superior, e os aprendizes abaixo. É interessante que boa parte desse método, que vai se configurar como método de ensino, discussões retóricas. Mas a principal força dessa constituição da universidade é a atuação das corporações de ofícios. As corporações de ofícios, elas vão estar ligadas ao desenvolvimento da aprendizagem de alguns ofícios necessários no medievo. Então, a Universidade do Medievo começa com a necessidade de formar uma força de trabalho. Ou seja, ofícios, aprender ofícios. E as primeiras escolas são chamadas de artes e ofícios. Aprende-se com os mestres a um fazer. Esse fazer tão sofisticado vai se denominar de arte. Mas, especificamente, a arte como técnica, ela já vem da Grécia, né? Pode passar. Então, a primeira universidade de Bolonha é criada em 1088, e a gente tem como objetivo principal a formação do clero para as tarefas litúrgicas. Então, você vai ter tanto uma formação dentro das universidades para o clérigo, como também a reivindicação das corporações de ofício para a formação dos ofícios, dos trabalhadores nesse medievo.
Então, as escolas superiores formam-se em cidades importantes, como Paris e Bolonha. É interessante também destacar que Bolonha é formada a partir da iniciativa dos estudantes, e Paris pela iniciativa dos intelectuais. E isso vai caracterizar a forma como cada instituição vai se constituir na relação de ensino-aprendizagem. Cada uma delas, por conta dessas especificidades, em Bolonha, os estudantes acabam em reunião, em assembleia, discutindo quais são os objetivos, os conteúdos, os currículos que vão ser trabalhados. Já em Paris, há uma outra vertente, já condizente com a ideia da civilização francesa, de uma necessidade de cultivar uma cultura, né, francesa com requinte. Então, no século XI, reaparece então, a dialética como instrumento de discussão das escrituras e dos textos usados nas escolas. Obviamente que as escrituras vão ser o conteúdo discutido nessas universidades. E a dialética aparece, então, como instrumento que vai promover uma reflexão crítica e uma postura racionalista sobre essas escrituras. E, obviamente, vai provocar a condenação de alguns seguidores da igreja porque não concordavam com esse exercício crítico sobre as escrituras. Um filme que é muito emblemático para representar essa relação entre a força de um conhecimento pautada nos dogmas religiosos e a necessidade de se abrir para novos conhecimentos é o Nome da Rosa. Em que um padre começa a investigar crimes a partir de um conhecimento mais investigativo e que é combatido pelos clérigos mais conservadores. E eu chamo a atenção para um personagem específico no filme, que ele é um cego. E a metáfora dessa cegueira diz a ver com o conhecimento, porque o personagem fala que Aristóteles trazia aquele conhecimento. Não, Aristóteles nunca existiu. Nunca existiu, é isso que você está falando. Então, tem um conflito de saberes em que a doutrina religiosa, naquele momento, impedia que outros saberes pudessem se constituir, porque ele se colocava como uma verdade absoluta, sem questionamento. Então, com a dialética, abre-se a possibilidade de constituir uma atitude reflexiva e crítica sobre o conhecimento que é acessado nessas instituições. Bem, então, nas escolas profissionais, que são justamente aquelas de responsabilidade das corporações, aprendia-se uma carreira. E nessa possibilidade de uma formação de uma carreira, nasce também a base de uma investigação científica, porque o conhecimento até então adquirido é referenciado como um patrimônio imutável, né? Que ele era questionável. Porém, nas corporações, o próprio fazer, embora isso pareça ser algo inusitado, mas quando você está num processo de fazer, você está pesquisando e modifica esse fazer. Se a gente for pegar o conceito de praxis do Marx, nada mais compreensível de que o fazer não é uma ação sem pensamento. Isso já é a formação humana. Ninguém consegue fazer sem pensar e nem pensar sem projetar uma ação futura. Então, isso é uma estratégia de poder, de hierarquizar os saberes e os seres que seriam destinados a cumprir uma função na sociedade a partir dessa elaboração de conhecimento. Bem, então, nesse período, né, apesar que é século XI, a gente vai começar a constituir os graus escolares e o método de ensino que perdura até hoje. Então, o bacharel, o licenciado e o mestre. Obviamente com algumas reconfigurações, mas em relação ao método de ensino, propriamente dito na educação universitária medieval, nós vamos ter a perspectiva livresca,
ainda que esses livros não fossem raros o acesso, mas o livro primordial era a Bíblia, as escrituras provenientes dos padres que liam a Bíblia. Então, esse saber constituído encontrava-se exposto e sistematizado em exemplares considerados essenciais. Sendo assim, essa característica de um método de ensino livresco, no nosso cotidiano, é quando se há uma exigência de uma leitura erudita de livros e mais livros e mais livros, sem uma reflexão com a prática, ou o equívoco, né, de achar que esses livros, essas literaturas, não fazem referência a essa vivência. A transmissão de conhecimento dependia da leitura, explicação e comentários dos conteúdos pelos mestres. Há alguma diferença nas salas de aulas que vocês vivenciam? Estou falando do século XI, tá? Então, basicamente essa metodologia, né, orientada mais para o domínio do poder dos discursos formais, ou seja, a oratória, a retórica, sobretudo da argumentação, do que para a aquisição de conhecimento ou para a busca de verdade no sentido mais amplo, ou mesmo para familiarizar o estudante com aquelas fontes literárias do saber, que, embora ao seu alcance, estavam fora da aprovação eclesiástica ortodoxa. Bem, mas século XI, XII, XIII, começa as coisas terem outros contornos. E aí a gente vai entrar para a universidade moderna, em que o elemento que vocês estudam muito bem, que é o humanismo, o projeto iluminista, em que coloca o questionamento sobre esse poder eclesiástico sobre o saber, e que a racionalidade seria, então, o aspecto pelo qual nós poderíamos produzir conhecimento e não uma revelação divina, promove também uma mudança na concepção dessa universidade, porque agora ela vai estar cumprindo funções a partir dos pactos sociais que se estabelecem na modernidade. E aí eu peguei um exemplo do Rembrandt, né, que é a lição de anatomia do Dr. Tulp. Rembrandt, um pintor holandês, e que tem uma das características nas artes, que é essa capacidade de colocar luz, né, utilizar a luz dentro de um aspecto que favoreça o elemento que ele quer destacar. E ele é um dos pintores com a melhor capacidade de fazer isso. E esse quadro em específico demonstra para a gente aqui uma mudança de paradigma na relação com o ensino e aprendizagem que vai ser instituído na universidade. É a observação, a experimentação, e o objeto do conhecimento não é mais aquele de uma metodologia de livresca, mas a presença da ciência substituindo essa crença que existia, né, num Deus que orientava e revelava o conhecimento. Agora a ciência daria, então, explicação para tudo no mundo, a partir do método científico. Então, isso é uma pintura que representa essa mudança de paradigma. O mestre está muito mais próximo dos estudantes, e os estudantes aguçados a aprender a partir de uma investigação, a partir do objeto em que ele vai investigar, e não ficar só desenvolvendo uma retórica sobre o objeto, né? Então, do século XIII e o século XIV, a gente vai ver as universidades em evidente processo de transformação. Vai haver uma multiplicação das universidades na Europa e a alteração de suas características, como a perda da autonomia, já que as universidades até então eram organizadas e patrocinadas pela Igreja Católica. Ela passa a ser, então, patrocinadas pelo Estado, né? Vai ser não só patrocinadas, mas tem um poder centralizado do Estado nessa organização da universidade. Ela vai perder o caráter internacional. Olha que curioso. Por quê? Para se
deslocar para Bolonha, para Paris, para Inglaterra, vários estudantes que gostariam de aprender aqueles ofícios tinham que se deslocar, independente da sua nacionalidade. Então, as universidades, inicialmente, tinham um caráter internacional. Elas necessitavam disso. Porém, no movimento, na Idade Moderna, há um aspecto nacionalista nas universidades. Então, elas se fecham nesse sentido da perda dessa internacionalidade. A decadência do espírito universitário, com a substituição do intelectual pelo catedrático e humanista. Até então, esse professor do medievo, né, da universidade, era o cara que detinha o conhecimento, tanto que era na formação de clérigos para as liturgias, e até hoje, né, a teologia, o cara que se dedica a isso, ele é alguém bem erudito. E o aspecto intelectual e catedrático e humanístico que a universidade moderna vai se constituir. Então, vai se desencadear um movimento de busca de um saber enciclopédico, dos manuscritos antigos, do estudo do grego e do latim, e do alargamento do ideal de formação de pessoas. Percebam que a universidade, então, moderna, ela vai cumprir e vai compactuar com os ideais do projeto político da modernidade, dos pactos sociais de formação de uma sociedade, de uma civilização pautada na cultura, numa cultura erudita. Então, o século XVII vai ser o século da literatura francesa e da ciência, representando aí o pessoal que vai ajudar a transformar o pensamento e os métodos de pensar, instituindo o método experimental como uma forma de compreender o mundo e agir sobre ele. E, a partir de então, as ciências e as áreas científicas acabam ocupando o lugar privilegiado nas universidades. Pode passar. Bem, de um modo geral, o que a gente vai colocar? Que a educação humanística e a educação científica vão estar ocupando esses lugares na universidade. Em determinado lugar, ou seja, em determinada universidade, vai ter uma predominância de uma educação mais humanística. Outros, sobretudo já no final do século XVIII e XIX, uma universidade estritamente cientificista. Então, a ciência vai ocupar o lugar primordial da formação universitária. E é interessante perceber que a transmissão do conhecimento é a partir do processo de aprendizagem. O termo mais utilizado vai ser esse, de transmissão, que vai ser criticado posteriormente nas abordagens pedagógicas do século XX, né? Não é como a eletricidade, que eu pego aqui em adalto e passo, né, como se fosse algo de fato transmitido, e que não houvesse uma interpretação do sujeito aprendente sobre aquilo que ele está aprendendo. Porém, então, como eu digo, as universidades vão se constituir o espaço ideal para o cumprimento das promessas dos movimentos de ruptura dos pactos sociais dos séculos da era moderna. Ou seja, tudo aquilo que a gente estuda, seja na história, no Fundamentos da Educação, de que ou na ciência política, ou seja, a universidade vai ser o espaço ideal para o cumprimento das promessas dos movimentos, seja do projeto iluminista, seja desse projeto humanístico e, sobretudo, na sociedade capitalista, como a formação não só da preparação de mão de obra mais especializada, mas também de um conhecimento que vai promover aquilo que nós estamos chamando hoje de inovação, ou seja, de desenvolvimento tecnológico. Embora que técnica e tecnologia faz parte da humanidade, não é um privilégio ou uma coisa exclusiva da sociedade capitalista. Vai passar. Bem, então nós conseguimos fazer rapidamente, né, um trajeto sobre a constituição da universidade enquanto ensino no medievo e na modernidade, e que perdura até hoje. E essa predominância da ciência no arcabouço de ensino e aprendizagem na universidade. Por que eu estou falando essa predominância da ciência? Porque outros conhecimentos devem estar fazendo parte do currículo universitário. Eu sou de um curso que
justamente não é ciência, é arte. E como é que justificaria a presença de um curso de arte numa universidade que predominantemente é cientificista? Percebam que a universidade ela vai ganhando espaço e amplitude dentro dos contextos sociais que vão exigindo dela objetivos mais específicos e de uma sociedade que vai exigindo também uma educação, não só para o trabalho, para o desenvolvimento de habilidades ou técnicas que vai ser desenvolvidas na indústria, mas também a formação humana, mas também o desenvolvimento cultural das sociedades. Então, a universidade acaba tendo que agregar esses interesses, porque são interesses da sociedade. Bem, partindo desse aspecto mais geral e chegando no Brasil, eu vou fazer 3 levantamentos. Primeiro, o ensino superior no Brasil, a princípio, ela chega tardiamente. Não era interesse da colônia portuguesa desenvolver ou oportunizar a formação universitária na colônia, em detrimento da colônia espanhola. As colônias espanholas tiveram a abertura de formar universidades. No Brasil já foi muito tardiamente. Obviamente, que a predominância da educação no Brasil foi pelos colégios jesuíticos. E um dos principais motivos disso é o papel também que ele exercia no processo de colonização. Pois bem, mas é justamente nesse momento que a gente fala que durante o século XVI, XVII, XVIII, cursos superiores no Brasil, eles, na verdade, eram aulas, não havia uma universidade, uma instituição para isso, mas eram cursos superiores que atendiam a qualificação das elites agrárias e a classe dominante da metrópole. Pois bem, esse período colonial, a gente vai ter centralizado os colégios jesuítas como os responsáveis por essa educação e também alguns locais específicos que vão se considerar o pontapé inicial dessas faculdades de ensino superior. A partir de 1808, com a Escola de Direito de Olinda, a de Medicina em Salvador e a de Engenharia do Rio de Janeiro. Bem, de qualquer maneira, o que a gente tem que chamar a atenção é que esses cursos, predominantemente, eles atendiam às necessidades do Estado nascente, pensando que a universidade lá na Europa ela está comprometida também com a ideia de Estados nacionais, e, nesse sentido, a produção de bens de consumo das classes dominantes e da formação de quadro complementar de profissionais liberais. O que a gente percebe é um perfil ideológico do ensino superior, estruturado durante o Império, estava definido para a qualificação da elite e para o exercício, ou seja, qualificar a elite para o exercício do poder, a aristocratização do saber e a profissionalização técnico-operativa e o transplante de modelos europeus, sem nenhuma consideração com os contextos sociais e culturais que o Brasil já apresentava. Então, eu vou ler aqui uma citação para vocês entenderem o que é que a gente está falando de ensino superior, Então, as universidades sempre representaram apenas uma parte do que poderíamos denominar de modo amplo ensino superior. Ao decidirmos partir das universidades propriamente ditas, sem por isso limitarmos-nos estritamente a elas, adotamos uma perspectiva particular. Se aceitarmos atribuir à palavra universidade o sentido preciso de comunidade, mais ou menos autônoma de mestres e alunos reunidos para assegurar o ensino de um determinado número de disciplinas em nível superior, parece claro que tal instituição é uma criação específica da civilização ocidental, nascida na Itália, na França e na Inglaterra no início do século XI até o XII. Bem, o que a gente vai perceber é que esse modelo no Brasil só vai se constituir, de fato, como uma instituição no século XX. Apesar de a gente ter esses cursos e aulas no século XIX, mas é no século XX, especificamente após a República,
e, sobretudo, os movimentos sociais, né? Seja dos operários, seja dos intelectuais, com a Semana de Arte Moderna, em 1922, que exige do Estado um comprometimento com o ensino superior. Porque a educação era uma bandeira republicana, mas isso não se concretizava em políticas, ou seja, na elaboração de uma lei de diretrizes e bases, e tampouco na Constituição. Isso só vai ser garantido em 1937. Ou seja, bem tardiamente, a instituição universidade se configura no país. Bem tardiamente em outros locais que também passaram processo de colonização. Então, a institucionalização da universidade no Brasil, ela é de 1920 a 1940, e, posteriormente, as políticas públicas, seja de expansão do ensino superior, que é algo muito recente, né, é de 15 anos para cá. Bem, então, eu vou centralizando, pode passar, essa minha, apontando já para o final da minha fala, de que, bem, nós entramos no início do século XX com algumas mudanças. Primeiro, o surgimento das primeiras faculdades de filosofia, preocupadas em preparar os professores para a escola secundária, coisa que não havia. O currículo proposto nesses cursos de formação docente seguiu o esquema 3+1, ou seja, 3 anos de disciplinas de uma área específica do conhecimento, mais 1 ano de disciplinas pedagógicas. Quem estuda em licenciatura, parece que o modelo se repete. Você tem os primeiros anos de conhecimento de disciplinas específicas e os últimos anos com as disciplinas pedagógicas. Então, no século XX, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é fundada em 1920, e aí você vê que ela é aglutinação das escolas politécnicas, a de medicina e de direito já existente. A universidade, como eu disse, parte do princípio de uma comunidade de áreas diferentes. Então, aqui já tem um exemplo, né, da Politécnica, da Medicina e de Direito. Bem, então a criação de universidades vai ser amplamente discutida por grupos sociais diversos no país, com a participação de 3 grupos atuantes. A alta hierarquia do clero católico, porque até então a responsabilidade pela educação no país ainda permanecia pela ordem religiosa predominantemente católica, as lideranças civis liberais e os pensadores positivistas. Todos eles vão discutir a necessidade de a institucionalização da universidade no Brasil. Bem, nesse sentido, criar a instituição universidade, a partir desses 3 elementos, a ordem religiosa católica, os liberais e os positivistas, vão, a seu modo, colaborar dentro de determinados momentos uma configuração da universidade brasileira. Em certa medida, a gente precisa fazer uma pergunta, que é: quem forma o professor universitário? Até então, a preocupação era com a instituição e o que ela deveria cumprir. Mas o profissional que vai atuar no ensino superior é um professor. E quem é que forma esse professor universitário? Onde se forma o professor universitário? Então, inicialmente, vem a convite professores europeus, sobretudo, né, o modelo francês. Pode passar. Então, nesse sentido, o que a gente vai perceber na história do ensino superior no Brasil? A correspondência de interesses particulares. Em 1930, interesses de um entusiasmo pela educação universitária a partir do movimento dos pioneiros, com positivistas e liberais. Depois, com o Estado Novo, uma retração desses ideários, e aí a interpretação dessa universidade do ponto de vista científico ou cientificista. Isso vai ganhando adesão nas universidades, isso, se a gente considerar que Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, a partir de 1945, há uma nova retomada de colocar na universidade elementos mais críticos da sociedade brasileira. E chega na ditadura militar,
a universidade passa por uma reforma, né? A estrutura da universidade, em 1968, inclusive a própria condução da escolha dos reitores ainda permanece a partir dessa lei de 68, que poderia já ter mudado essa lei e a gente não ter que passar por situações de desrespeito da autonomia universitária. Pois bem, então a gente chega na década de 80 com uma configuração de uma redemocratização em que a universidade é colocada na Constituição e na LDB com alguns princípios já reivindicados durante essa trajetória do século XX, a partir daqueles 3 grupos principais que eu falei para vocês, né? Os católicos, os liberais e os positivistas. Obviamente, na década de 60, a perspectiva de uma interpretação tecnicista do ensino passa com que as universidades também tendem a se reconfigurar dentro dessa ordem. Hoje, a gente tem uma substituição da ordem católica pelas outras referências religiosas, né? Que predominantemente as pentecostais ou de cunho protestantes, evangélicos, etc., etc. Bem, de qualquer maneira, qual é a finalidade do ensino superior? Estou aqui. Qual é a finalidade do ensino superior no artigo 43 da LDB? Estas finalidades devem ser a meta do Estado brasileiro materializada em suas políticas públicas, seja de financiamento, seja de qualificação do profissional, seja da estrutura das universidades, seja na aquisição de bibliotecas, laboratórios, etc., etc. Artigo 43 da LDB, 93, 94. A educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, não só de engenharia, então sociologia, filosofia, artes visuais, teatro, devem ser contemplados, aptos para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Essas são as finalidades do ensino superior no país. Porém, para alcançar isso daqui, é preciso que o governo cumpra com aquilo que está constitucionalmente descrito. O seu dever é garantir, a partir de políticas públicas de financiamento. E todo o financiamento da educação brasileira está estruturado nos orçamentos de vinculação. De qualquer modo, essas finalidades escritas na LDB é o nosso foco. É o nosso foco aqui na instituição, na Univas. Desenvolver a ciência, desenvolver a tecnologia, desenvolver a cultura, a arte e a cultura, desenvolver a transformação da vida das comunidades que a Pró-Reitoria de Extensão tanto se esforça e empenha para fazer isso. Então, a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão como objetivo primordial da educação superior.
formar não só profissionais que tenham capacidade técnica, tecnológica, científica, também ser um profissional com sensibilidade humana, também um profissional que possa interagir, transformar a sua realidade. Então, são vários aspectos que, na sociedade contemporânea, exige-se de uma universidade, considerando que aqui é de 1996. E, por fim, gostaria de deixar uma mensagem do Anísio Teixeira na abertura da Universidade de Brasília, que foi criada a partir dos anseios de intelectuais progressistas e que finaliza a sua fala de abertura da UNB dizendo, em 1962, são as universidades que fazem hoje, com efeito, a vida marchar. Nada substitui, nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente útil para uma sociedade. Com isso, eu termino a minha fala. Alô. Pessoal, boa tarde. Eu quero começar minha fala agradecendo o convite da professora Mônica e compor a mesa aqui com a Jane Dalva. Mônica, antes. E já pedi desculpa aí por algumas coisas, né? Então, veja só, eu, ao invés de fazer os meus slides aí na horizontal, fiz na vertical. Então, quem quiser se aproximar um pouco aí para ver um pouco melhor, você está com... enquanto a Mônica vai abrindo, deixa eu aproveitar para dizer uma coisa, né? Inicialmente, a ideia é que a gente tivesse aqui uma conferência do professor João Carlos Salles, que é presidente da Andifes e reitor da UFBA, e eu estava preparado para fazer a mediação da conferência que ele daria. Na medida em que ele não pôde vir, a gente se rearranjou na tarde de ontem para cobrir aqui a mesa de conferência, mas eu gostaria que a minha fala fosse entendida como um levantamento de questões que colocam alguns problemas políticos para a gente discutir. Então, muito menos um caráter de conferência, para a qual, digamos assim, eu não tenho expertise, né? A minha área não é educação e universidades, minha discussão de fundo é direitos humanos e segurança pública, mas, de todo modo, eu trago alguns elementos aqui para a gente pensar essa questão que eu trago de início, como uma espécie de nome da fala, né? Enfim, 2019, o ano que não terminará, é uma questão, né? E nesse sentido, eu preciso fazer aqui uma ponte, uma correlação com dois pontos que aparecem na fala do professor Jackson e da professora Lúcia Marise na abertura aqui do Cientex, né? O Jackson, ele recorre aqui a uma formulação do Ariano Suassuna a respeito do posicionamento realista e esperançoso, né? Eu vou fazer uma colocação lateral que eu acho que anda na mesma direção, só formulando o problema de outro modo, né? Se a gente pensar assim, duas variáveis, né? Uma variável que opõe ativo e passivo e uma outra variável que opõe otimismo e pessimismo, e a gente cruzar essas duas variáveis, é quase como se a gente tivesse 4 posições éticas em face dos problemas políticos contemporâneos. A gente poderia ser um otimista ativo, um otimista passivo, um pessimista ativo e um pessimista passivo. Eu acho que a posição de pessimista passivo, ela é absolutamente dispensável, ela é nihilista, ela é uma suposição de que qualquer coisa que a gente faça, qualquer direcionamento que a gente dê para as nossas ações políticas, elas não vão surtir efeito, porque as coisas vão dar errado de todo modo. A ideia de ser um otimista passivo, ela também me parece deplorável, porque
é uma ideia de que tudo vai dar certo independente das nossas ações. A posição de um otimista ativo, eu acho que ela cola bem com a fala do Ariano Suassuna, é uma espécie de inocência e tolice. E aí a formulação que eu queria aproximar, o realismo esperançoso enunciado pelo professor Jackson, puxando aí o intercessor Ariano Suassuna, é essa posição de pessimista ativo. Essa me parece que é uma posição realista, é aquela que, sabendo que as coisas podem piorar, no entanto, mantém o esforço da ação política, da luta, do direcionamento das nossas ações. Tá bem? E, nesse sentido, eu remeto à formulação que a professora Lúcia Marise fez. Ela diz assim, tomara que esse ano de 2019 acabe logo, né? Porque é tudo que nós queremos, né? Mas, assim, a minha fala, enquanto um pessimista ativo, é que esse ano não vai acabar. Que, na verdade, esse ano começou muito antes desse ano corrente. 2019, eu acho que a gente não pode ler ele mais como uma espécie de extensão temporal de um calendário, mas como um corte político, paradigmático das políticas institucionais, dos arranjos institucionais, e que colocam a educação e especialmente a universidade, a educação como um todo, especialmente a universidade, porque a gente vai falar de universidade, né? Mas não porque ela tem qualquer posicionamento superior em relação aos outros estágios de formação. Mas eu acho que o arranjo da educação ele está completamente comprometido em face das razões que governam a nossa sociedade. Tá bem? Eu vou puxar alguns elementos para falar disso. A minha fala, como eu disse para vocês, não é uma conferência, é uma espécie de aula. Eu tomo notas aqui a propósito da conferência do convidado original, que é o professor João Carlos Salles. E o que eu gostaria de chamar a atenção? Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a gente está vivendo o momento mais alto. Como é que é? Então eu tenho que falar rápido. A gente está no momento mais alto da formação de um dispositivo político que eu acho que triangula 3 coisas muito centrais. Primeiro, um cerco orçamentário às universidades e à educação. Segundo, ataques ideológicos. E terceiro, uma aberta hostilidade do governo federal, mas que se esparrama por vários setores da sociedade, à ideia, à concepção e à atualização de universidade pública. Então, acho que esses 3 elementos, eles conformam uma disposição política que ela não é institucional, ela é um dispositivo, ela é transinstitucional. Ela está assentada em vários setores da nossa sociedade. Evidentemente, eu estou falando disso não com alegria e não com uma tristeza passiva, né? Mas como alguém que acha que dá para identificar esses elementos e provocar formas de reação fortes, né? Produtivas. Você passa, Mônica? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha fala em 3 partes, eu tenho pouquíssimo tempo, eu tenho provavelmente 18 minutos, tá bem? Então eu vou tentar fazer uma fala muito rápida e ela vai se dividir em 3 partes. Na primeira parte, eu queria rememorar esse ano de 2019 do ponto de vista das políticas universitárias, para que a gente consiga fazer uma avaliação em conjunto, conjuntamente e em conjunto, de tudo que se passou. Porque as coisas foram tão enlouquecedoras que assim, a gente já não é mais nem capaz de lembrar de tudo que aconteceu. E eu vou dizer para vocês, o meu levantamento está furado. Tem aí mais uns 3, 4, 5 acontecimentos que daria para se somar. Esse primeiro movimento da fala, digamos assim, é para explicitar uma situação de tensão instaurada que tem a ver com esses 3 elementos, né? O cerco orçamentário, o ataque ideológico e uma hostilidade aberta
por parte do governo federal, mas que se espraia por toda a parte em relação à universidade. Então, vejam só, logo na posse do presidente Jair Bolsonaro, ele faz a escolha, né, no segundo dia, ele dá posse aí ao ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues. E o Ricardo Vélez Rodrigues, desde o começo, ele instaura uma relação belicosa com as universidades, nada produtiva, e, na verdade, disparadora de uma série de efeitos problemáticos. Eu não sei se vocês lembram bem, mas, porque, enfim, já passou tantas coisas que parece que a gente já está há 10 anos em 2019, não é essa a impressão que a gente tem? E, por isso, o cansaço com 2019. Mas, logo no começo, ele falou sobre a instauração de uma lava-jato da educação. E talvez as universidades sejam uma das instituições em que os balanços das aplicações, enfim, das aplicações do orçamento sejam as mais transparentes. Talvez não haja instituição nesse arranjo republicano que tenha tanta transparência quanto as universidades. Então, assim, a propósito do que o primeiro enunciado desse ministro da Educação é no sentido de instaurar uma lava-jato da educação. E, de início, ele promove aí, de uma maneira completamente, enfim, enlouquecida, uma mudança no edital dos livros didáticos. Né? Então, eu elenquei aí os trechos, mas, enfim, ele suprime alguns trechos do documento que estava preparado no governo anterior para normatizar a produção dos livros didáticos. Ele suprime, por exemplo, a exigência da ausência de erros de revisão ou impressão. Ele suprime a obrigação a retratar adequadamente a diversidade étnica da população brasileira, a pluralidade social e cultural do país. Ele suprime o pedido de promoção positiva da imagem da mulher, com especial atenção para o compromisso educacional com a agenda da não violência contra as mulheres, como se no Brasil a gente não vivesse um feminicídio por toda parte. Ele suprime o termo quilombola na parte que obrigava a promover positivamente a cultura e história afro-brasileira e indígena. E, finalmente, ele suprime também a exigência que as obras, né, os materiais didáticos, estivessem isentas de publicidade de marcas, produtos ou serviços comerciais. E, por outro lado, ele suprime a exigência da inclusão de referências bibliográficas. A gente teve aí um ministro da Educação que, no primeiro dia, logo na primeira semana do mandato dele, ele comete essa quantidade absurda de atrocidades no que diz respeito à questão da educação. Você imagina só, supressão da obrigatoriedade de referenciar as coisas bibliograficamente. Né? Então, a provocação da Jane Dalva, na verdade, não é um delírio, né? Talvez a gente esteja se direcionando para algum lugar em que as referências bibliográficas não são mais tão importantes. Talvez a revelação seja mais, né? Como já o foi em outro momento. Obrigado, mano. Pouco tempo depois, o ministro da Educação, ele pede ao MEC, aliás, ele pede via MEC às escolas, aos diretores de escolas, que filmem crianças cantando o hino nacional. Vocês lembram disso, né? E um trecho desse pedido diz o seguinte: prezados diretores, pedimos que no primeiro dia da volta às aulas, seja lida a carta que segue em anexo, nesta mensagem, de autoria do ministro da Educação, para professores, alunos e demais funcionários da escola, com todos perfilados diante da bandeira do Brasil, se houver, e que seja executado o hino nacional.
E um outro trecho diz: brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de vocês, alunos que constituem a nova geração. Ou seja, um esforço de transformação mesmo, de trazer novos tempos, mas que talvez a gente possa pensar como velhos tempos, né? Depois ele pretende trazer para o segundo nome do MEC, né, enfim, como secretário executivo, a senhora Iolene Lima. E a senhora Iolene Lima é aquela que, enfim, provocou uma grande repercussão, enfim, nos meios de comunicação, por ter feito uma declaração em um vídeo anterior à posse dela, né? Quer dizer, a posse nem chega a ser dado, né? Ela não, enfim, uma semana depois ela não toma posse, mas a fala dela é de que, na verdade, a matemática deveria ser pensada a partir de Deus, a geografia a partir de Deus, a história a partir de Deus, enfim. Evidentemente, ninguém vai fazer aqui um tratado contra a fé religiosa, mas assim, qual é o lugar de um enunciado desse numa instituição que cultiva o experimento científico? Quer dizer, a realização da ciência por meio do aparato do experimento, da extensão do experimento, da disputa entre paradigmas científicos, do referenciamento bibliográfico. Evidentemente que, do ponto de vista da fé, as pessoas podem pensar a formação do mundo de uma maneira ou de outra, mas evidentemente fazer um atentado contra a eficiência da ciência enfim, é lamentável, né? Enfim. Em seguida, o Vélez, ele ainda, aí, promovendo aí uma espécie de educação moral e cívica, né? Ele faz essa espécie de cruzada imaginária, né? Embora produza vários efeitos reais, contra um suposto canibalismo brasileiro, né? Não sei se vocês lembram disso, mas ele disse à Veja que os brasileiros, quando viajam ao exterior, se portam como canibais, né? Enfim, roubam os hotéis, enfim, e que, na verdade, a educação deveria ter uma finalidade de corrigir essa espécie de cultura canibal, quer dizer, até a aplicação antropológica da ideia de canibalismo completamente incoerente, né? Mas, enfim, esse governo começa a dar mostras de ser o governo do não foi o que eu quis dizer, porque depois, quando se é interpelado, diz assim, mas não era exatamente isso que eu queria dizer, né? Finalmente, com um desgaste absurdo desse primeiro secretário, ele é levado a uma audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, enfim, e entre outras, pelo menos duas grandes polêmicas acontecem aí no dia 26/3, porque o Vélez, ele demite o secretário do INEP, por ele ter decidido a revelia do Ministério, segundo Vélez, que só incluiria o segundo ano do Fundamental na avaliação do SAEB em 2021. Quando ele foi questionado sobre isso, ele demitiu o cara e disse que ele não foi consultado. Mas o cara disse que foi consultado sim, foi uma decisão de ministério. Então, mais uma vez, um governo do não foi bem isso, não foi isso que aconteceu. O próximo slide, ele mostra aí uma desmoralização pública, quer dizer, faz referência à desmoralização pública, ainda na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Enfim, eu selecionei 3 deputados, poderia ter selecionado outros, mas enfim, momentos que se tornaram aí midiáticos aí dos questionamentos do Ivan Valente, da Fernanda Melchiona e da Tabata Amaral, evidenciando que esse ministro, na verdade, ele não tinha o menor conhecimento técnico da pasta que ele tinha assumido, né? Enfim, tem até uma fala do Túlio Gadelha nessa comissão, que eu acho que ela poderia ser rememorada sempre. Ele diz mais ou menos assim, olha,
você é muito fraco tecnicamente, mas seria bom que você ficasse aí, porque se você for demitido, pode vir alguém pior. Enfim, uma espécie de previsão. O próximo slide, bom, ele é demitido, né? Enfim, e entra no lugar dele, vem alguém pior, o Abraham Weintraub. E logo no abre-alas desse ministro, quer dizer, a gente tem aí uma espécie de instauração da animosidade na relação entre docentes e discentes. Tudo que uma universidade não precisa é a animosidade entre docentes e discentes. E ele começa o mandato dele já defendendo que os alunos filmem professores. Enfim, produziu uma série de querelas, isso aí, enfim, CGU olhou para isso, enfim. Formulando também um tema super polêmico, que tem que ser mediado por um líder da pasta e não jogado ao vento, que é essa concepção do espaço universitário como um lugar que deve ser vigiado, e que não vai parar de acontecer, né? Quer dizer, uma série de declarações nesse momento com relação à necessidade de polícia dentro dos campi. Enfim, depois tem a cruzada aí contra a balbúrdia, né? Enfim, eu não vou ficar me atendo a cada ponto, que vai chegando mais perto, a nossa memória vai ficando mais clara, né? Mas, enfim, os alvos aí inicialmente foram a UFBA, a UNB e a UFBA, o UNB e UFBA. Depois, essa espécie de bloqueio feito a essas 3 universidades por estarem cometendo balbúrdias, ela é expandida para todas as universidades e institutos federais. São mais de 60 universidades e são quase 40 institutos federais. Então a gente está falando de 100 instituições de ensino superior, né, aproximadamente. Enfim, tem a polêmica com o chocolate, vocês lembram disso, né? Quer dizer, ao invés dessas coisas serem resolvidas de maneira adequada, o tempo todo elas produzem um ambiente de tensão, de apreensão, enfim, de dificuldade de lidar com o dia a dia das universidades, né? E em reação a isso, a gente tem protestos em 26 estados, e no momento em que a academia faz protestos pelas ruas, o presidente no Texas, ele diz que os alunos são massa de manobra, que os alunos, que eles são idiotas úteis, e por aí vai, vocês lembram bem disso, né? Enfim, depois a gente tem aí informações desencontradas, né? Quer dizer, a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais. Eu vou passar isso rápido, né? Porque está acabando o meu tempo, mas enfim, tem uma série de informações desencontradas sobre a verba do Museu Nacional. Depois tem informações desencontradas com relação ao descontingenciamento das verbas. Quer dizer, o descontingenciamento ainda resta aí 17% que não foi reposto. Quer dizer, a gente está no mínimo do mínimo. Enfim, o ministro, ele vai confessar aí também que quer dizer, confessar não, né? Vai deixar claro que o corte de 16%, né, do total de 6 bilhões foi usado para ser redistribuído para o pagamento de emendas, né? O próximo slide é a questão da caça à zebra gorda, e agora, mais recentemente, uma afirmação super problemática de que as universidades têm plantações de maconha, e que, enfim, que a gente tem produção de anfetamina, enfim, uma série de maluquices que estão sendo judicializadas, né? Quer dizer, a gente tem uma situação completamente de tensão no espaço universitário, né? Eu não vou ter tempo, por conta do limite aqui da mesa, para continuar a exposição, mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos do Futurice, muito rapidamente, né? Quer dizer, primeiro, o Futurice, ele coloca uma situação completamente nefasta para nós, porque, como é que é? Só para resumir em uma formulação, eu tinha uma série de coisas para dizer,
Quer dizer, o que está previsto lá no artigo 207 da Constituição, então não é um capricho de universitários, não é um capricho de docentes, é que nós temos o compromisso de articular a educação, realizar a educação por meio da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, gerenciando autonomamente as dotações orçamentárias que o Estado deve destinar às universidades. Assim, não tem nenhum coelho tirado da cachola, isso foi definido por constituinte. Isso é um artigo constitucional. E o que o Futurice pede para a gente é que a gente se torne espécie de empreendedores da nossa própria autonomia. Como se a gente tivesse que sair aí para encontrar fórmulas de financiar as atividades que só têm razão e sentido se elas estiverem dentro do arranjo institucional tal como estão. Quer dizer, a finalidade nossa, ela não pode ser vender alguma coisa ou financiar alguma coisa. Ela tem que ser promover um tipo de educação que articule esse tripé incondicionalmente. Quer dizer, a ideia de universidade federal não é produzir uma educação vendável, mas produzir uma educação que produz, sim, alguns produtos agregados, não é isso? Algumas capacidades produtivas, mas ela produz também cidadania agregada. E esse é o ponto incontornável que a gente tem que marcar o pé para compreender, né? Enfim, eu não vou ter mais tempo, eu queria me alongar nesse ponto, mas a gente está no final de 2020, no final de 2019, com uma série de inseguranças para 2020. Quer dizer, a composição orçamentária para 2020, uma parte considerável dela vai depender de decisões parlamentares, a gente tem 60% garantido. Quer dizer, como é que a gente vai desenvolver as nossas atividades educacionais com esse jogo absurdo em que os dirigentes têm que ficar buscando formas de negociar, ao invés de ter tempo para encontrar soluções com a dotação que não deveria ser questionável e nem questionada. Então, assim, para finalizar, o meu ponto a gente não vai acabar o 2019, a gente só vai acabar o calendário 2019, mas a gente vai entrar em 2020 e daqui por diante como uma espécie de extensão do 2019, porque no 2019 foi possível dizer coisas e fazer coisas que eram completamente impensáveis em outros momentos. Quer dizer, em outras situações, em outros arranjos institucionais, esses ministros que disseram o que disseram, eles seriam presos, ou minimamente condenados, ou minimamente repreendidos, e essas coisas não acontecem. Então, assim, um outro ponto que eu gostaria de levantar e não vai dar tempo, é que esses enunciados que estão no Futurice, e que estão falados aqui e acolá na boca de um ou do outro ministro, esses enunciados eles estão muito mais esparramados do que na fala deles ou no documento do Futurice. É só abrir os editoriais de 2018 da Folha de São Paulo, a sacrossanta Folha de São Paulo, que agora se coloca como defensora da democracia. Ela atenta, na medida em que ela pede a desarticulação do ensino, pesquisa e extensão, na medida em que ela pede o fim da estabilidade do funcionalismo público. Então, assim, esses enunciados, eles não estão só na boca de pessoas rudes, elas estão mais capilarizadas pela sociedade. Então, assim, só para acabar, com uma espécie de frase de efeito que não vai dar para desenvolver, mas eu diria que esses dois ministros, eles são os bufões, eles são somente a comédia de uma tragédia muito mais real do que eles próprios. Eles são só espécies de bufões que estão figurando uma tragédia que ultrapassa eles enormemente, que está assentado no desejo das instituições econômicas, que está assentado numa boa parte da cultura política da nossa população, que infelizmente a gente reduziu ou a bons consumidores, ou a pessoas empobrecidas e incapazes, impossibilitadas de poder pensar que o gasto universitário não é gasto,
mais investimento. Então, eu acho que a nossa mudança, ela passa por a gente tentar conquistar esses corações e essas mentes, mas passa também por a gente disputar os arranjos da sociedade, extremamente limitados pela razão econômica. É só ver como é que é distribuído o PIB que a gente arrecada anualmente, e a gente vai ver o quanto é que sobra para educação, saúde e segurança. Obrigado. Nós queremos agradecer imensamente aos professores Adalto Marques e à professora Janedalva Gondim pela sua participação.